E aí, pessoal, belezinha? Muito pessoal se fala em eletroímã, instalação de eletroímã, eletroímã no vidro, eletroímã no portão de ferro, eletroímã da marca A, B ou C. Você quer saber mais um pouco sobre eletroímã? Nós vamos lançar aqui uma sériezinha de vídeos falando sobre eletroímã, princípios de funcionamento e muita coisinha a mais aí. Ficou interessado nesse assunto, eletroímã? Então, fique aí que esse vídeo é para você. Vamos em frente. Oi. E aí, pessoal, vamos seguindo aqui. Então, hoje nós estamos falando de eletroímã. Tem muita gente que tem dúvidas sobre eletroímã. Hoje nós vamos falar um pouquinho de eletroímã. Vou aproveitar para mostrar para vocês aqui um modelinho interessante, que é o M150 Eco aqui da IPEC. Tá, essa semana aí a gente vai apresentar dois produtinhos aí interessantes aí do fabricante IPEC. Tá, mas os conceitos aqui aplicados, pessoal, serve para qualquer eletroímã, tá? Se a gente vai falar especificamente desse modelo, mas o conceito, a tecnologia, digamos assim, é muito similar entre um e outro. Tá? Então vou passar aqui da mesma forma que a gente vai falar da trava, nós vamos falar do eletroímã. Vamos dividir em 3 vídeos. Primeiro vídeo eu vou fazer essa apresentação aqui manual, a gente vai ler alguns parâmetros do manual. Segundo vídeo nós vamos fazer ali os primeiros testes de bancada para ver ali o funcionamento do produto. E no terceiro e último vídeo nós vamos tentar aplicar isso, fazer uma execução prática, tá? desse produto ali no mundo real, na sua prática ali de mundo real, mais próximo ali possível da prática do dia a dia, tá certo? Então vamos lá, olha só, aqui tá assim, parabéns porque você adquiriu o produto, blá blá blá, mas vamos chegando aqui mais embaixo, aqui nas características da fechadura. Fechadura eletromagnética M150, é um dispositivo que tem como princípio de funcionamento a força de tração eletromagnética. Sua função se dá através do contato das superfícies do blank do eletroímã, resultando numa força de tração de aproximadamente 150 kg-força. Pessoal, então assim, olha só, aqui é a parte do eletroímã, propriamente dito, a parte ali onde a gente alimenta, e aqui ele vai gerar um campo magnético de atração, atraindo esse material aqui. Já vi muita gente perguntando, até no canal mesmo, o pessoal pergunta, Luciano, eu posso colocar outra chapa ali para eletroímã colar, um outro núcleo? Geralmente, pessoal, esse núcleo ele é construído, essa chapinha aqui, ó, ela é construída para ser, digamos assim, para ela absorver ao máximo do campo gerado aqui pelo eletroímã. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre eletromagnetismo, que não é o foco desse vídeo, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, aqui ó, é Claudinho e Bochecha, tá? César Menotti e Fabiano, tá? Onde tem um tem que ter o outro, tá? Para poder funcionar, ou equivalente, ou alguma coisa que seja construída da mesma forma. Mas enfim, quando você compra o produto, ele já vem aqui as duas peças. O que muda muitas vezes é a forma que você vai fixar. Se esse eletroímã vai ser fixado numa porta de vidro, se ele vai ser fixado numa porta de madeira, se ele vai ser fixado numa porta de ferro, enfim. Talvez isso vai mudar ali o tipo de suporte, tá? Mas o eletroímã geralmente ele é para todas as necessidades, principalmente se tratando desse modelo, onde você pode adaptar ele em várias situações, tanto porta de madeira, porta de vidro, porta de ferro, enfim. Aqui nós temos as características técnicas do produto, que é a força de tração dele em quilograma-força, tá? O que é essa força de tração? Vamos destacar aqui. A força de tração dele em quilograma-força é 150, quer dizer que você pode exercer uma força de até 150 quilos que ele se mantém travado, desde que essa força seja exercida de forma aí correta, tá? Olha só, qual é a forma aqui correta de exercer a força? É essa forma aqui, tá? Vou mostrar aqui em destaque. Essa forma porque você vê que nós temos aqui ó, as setinhas
opostas. Quer dizer, eu estou puxando ali a força gravitacional dele aqui, a força eletromagnética, é um tipo como se fosse uma gravidade mesmo, mas assim, exercida nessa chapa, é aqui no centro, tá certo? Onde eu vou, se eu me oponho a ela aqui puxando de forma alinhada, eu exerço toda a força aqui do sistema, tá certo? Então, aqui ó, você vê que nessa parte aqui, ele mostra que é incorreto eu puxar ali de forma lateral, puxando para os lados, tá certo? Então, para os lados, realmente, eu não vou ter essa força, porque eu já estou usando o campo magnético aqui de forma diferente. Tá? Mas aí vamos seguindo aqui. Aí nós temos aqui a corrente nominal, tá? Que é o consumo, 460 aqui em miliampere, 460 miliampere. Isso é importante você saber o consumo de corrente, até mesmo para você saber como dimensionar aí uma fonte correta, como adquirir a fonte correta para esse tipo de produto. Muitas vezes quando você compra um eletroímã, você já compra ali com a fonte do fabricante, ali já tudo ali do mesmo fabricante, mas vai ter situações onde você de repente adquiriu o eletroímã de um fabricante, está adquirindo a fonte do outro, até mesmo tem fonte que é fonte carregadora, mas não tem um time, você vai ter que instalar um timezinho nesse eletroímã. Vou explicar mais para frente essa questão do time, tá certo? Mas enfim, aí nós temos aqui a questão de peso dele sem suporte, né, em quilogramas, 0,8, quer dizer 800 gramas, né? Nós temos aqui a potência em watts, temperatura aí que ele de funcionamento, que vai aí de menos 15 a 50 graus. Eu não sei aqui se essa temperatura que ele atinge ou se é a temperatura que ele suporta, né? Mas enfim, eu acho que isso não é tão relevante, desde que você esteja ali, a não ser que você vai instalar um eletroímã desse na porta de um forno, que eu acho que não é o caso, tá? Eu acredito que aqui talvez seja a temperatura de trabalho que ele suporte, né? Ali entre menos 15 até 50 graus, eu acredito que seja isso. Depois eu prometo que eu vou pesquisar, se for relevante, para a gente ter mais informações sobre isso, tá? Então nós temos aqui, ó, o eletroímã é adaptável a qualquer controle de acesso, desde que seguida as exigências técnicas de tensão de alimentação de corrente nominal. Para manter o eletroímã em funcionamento, quer dizer, magnetizado, é necessário uma tensão de 12 volts. Então, pessoal, o eletroímã ele funciona da seguinte forma: se ele não tiver tensão, ele não funciona, ele precisa de tensão, ele precisa de 12 volts para que a sua atração ali esteja funcionando. Se ele não tiver esses 12 volts, não tem atração, tá certo? Então, o que você tem que pensar quando você for instalar um eletroímã desse? Primeiro, que ele precisa de uma fonte ininterrupta. Então, geralmente, o que o pessoal faz para solucionar esse problema? Utiliza aquelas fontes carregadoras, que é como se fosse uma espécie de no-break, mas na tensão de 12 volts. Quando você tem ali uma bateria, geralmente o pessoal usa aquela bateria de 7 ampere-hora, que é aquela bateria muito utilizada em painel de alarme, painel de cerca elétrica, bateriazinha tradicional, numa fonte que mantém ali carrega essa bateria, tem ali um flutuadorzinho, né, um carregador flutuante, e mantém essa bateria carregada para que, se na falta de energia, na ausência da energia na alimentação normal ali de entrada AC, por exemplo, entrada de tensão alternada ali no local, essa bateria dê aí uma autonomia de funcionamento que a gente já consegue até prever, né? Se ele tem aqui uma corrente nominal de 460 miliampere, se você tem uma bateria de 7 ampere-hora, aí é só fazer o cálculo, tá certo? Se tiver dúvidas aí nesse cálculo, avisa a gente aí nos comentários que a gente dá um reforço aí nisso aí, tá? Então nós temos aqui, no caso desse modelo aqui, é a forma de fixação, tá certo? Olha só, nós temos aqui, eu particularmente, pessoal, eu não gosto de fixar o eletroímã na cabeceira da porta, tá? Eu acho que o eletroímã fixado no centro da porta, no meio, eu acho assim, baseado na experiência, em vários eletroímãs que a gente já montou, eu acho que embaixo eu tenho no meio da porta tem uma sustentação melhor. Eu já vi muitos eletroímãs instalados em cima, assim, a pessoa força embaixo e utiliza a própria porta ali como alavanca
para forçar a abertura. Então eu particularmente eu não gosto dessa fixação em cima. Eu prefiro ali ter a porta, fixar ele aqui embaixo, no meio, né? Vou fazer um exemplo aqui, ó. Então vamos imaginar aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho aqui. Eu prefiro fixar ele assim, ó, aqui embaixo, tá? Mas aí é uma questão, tudo depende, né? Tudo ele tem que verificar de acordo com a sua instalação. Eu acho que embaixo ele fica mais garantido, me dá mais segurança. Pelo menos em todas as instalações que a gente fez. Então aqui tem os procedimentos aí de conservação, né, para manter o equipamento funcionando. É necessário fazer a limpeza da face da fechadura mensalmente, com um pano umedecido com querosene. Isso é interessante, pessoal, essa dica, tá? Porque às vezes ali eu já vi alguns eletroímãs que com o tempo ali ele começa a oxidar aquela frontal dele ali, então é importante ter aí essa manutençãozinha preventiva, né? Reapertar os parafusos de suporte, porque o campo magnético ali, o ímã, ele constantemente magnetizado ali, ele vibra, né? Mas se você não percebe, ele vibra, e aquela vibração ali do campo magnético do eletroímã, ele vai fazendo com que os seus parafusos ali, ele começa ali de certa forma a folgar, soltar ali tudo, né? Então, de repente você periodicamente fazer um reaperto ali, pega, né? É interessante, é importante. Esse produto não é resistente à chuva, granizo, baixas temperaturas e variação de pressão. Então você tem que observar muito se você for instalar esse produto num local ali que tem incidência de chuva, tá? Porque no caso desse produto aqui, ele não é recomendado. Você tem que, se você de repente tem essa necessidade de um produto que molhe, você precisa ali de repente dar uma olhada em algum outro modelo diferente, talvez até do próprio fabricante ou de algum outro fabricante, mas que atenda a essa necessidade, essa sua necessidade, né? Portanto, as travas eletromagnéticas não podem ser instaladas em áreas externas, exposição ao sol, chuvas e maresias, né? Caso isso ocorra, a garantia será suspensa automaticamente. Então, uma coisa, pessoal, que é muito importante, não só falando de eletroímã, mas do que você for trabalhar, é você observar sempre as recomendações do fabricante, porque se você não obedece às recomendações do fabricante, muitas vezes você está executando uma instalação ou um procedimento de forma errada, o que vai fazer com que você perca a garantia daquele determinado produto. E muitas vezes o produto para de funcionar, o seu cliente vai querer a garantia e muitas vezes você vai ter que arcar com essa garantia do seu próprio bolso, se você for instalador, porque você não obedeceu às recomendações técnicas ali do fabricante do produto. Tá certo? Aí nós temos aqui algumas dúvidas bacanas aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, porque quando a gente vai fazendo esses testes a nível de bancada, a gente de repente pode se deparar com algum probleminha desses aqui. E aí a gente aproveita já com essas dicas aqui para verificar isso na prática. Então olha só, primeira situação. Não foram instalados os anéis de borrachas que ficam entre o suporte e o blank, tá? O blank ali é o batedor, tá certo? Ele tem uns anéis de suporte que faz com que ele meio que trabalhe ali um pouquinho. Eu vou mostrar isso para vocês na parte de bancada para ficar mais claro. O blank sofreu algum tipo de dano, o que pode deformar a sua forma original. Por exemplo, se ele não tiver de forma correta, muitas vezes ele não vai colar certinho, né, alinhado como deveria. Eu já vi muita questão de eletroímã, fraco. A pessoa chegava lá, tal, de repente forçava um pouco, soltava. E quando você ia avaliar, o portão estava tão empenado, ou a porta, que aquela parte do blank ali, ele só tocava só na ponta praticamente ali. Quer dizer, você não está utilizando todo o campo, todo o ímã ali do eletroímã propriamente dito. É como se você estivesse colocando só, encostando a chave só no início do eletroímã. É importante você observar se ele casa bem, tá? A questão de alinhamento e tal, de repente um desempenhozinho para poder você ter todo o recurso que o produto pode te oferecer.
O blank pode estar desalinhado com o eletroímã. O parafuso fixador do blank não é original fornecido pela IPEC. Em qualquer eletroímã você tem que observar que o parafuso ele não pode estar mais alto ali que aquela parte do blank ali. Ele tem que ficar embutido, porque senão ele vai atrapalhar a peça de colar ali no eletroímã e vai prejudicar o seu funcionamento. A corrente que passa pelo eletroímã não é suficiente. Você tem uma fonte ali que não supre aquele eletroímã com a corrente suficiente, você vai ter um eletroímã fraco, ele não vai conseguir te entregar aquilo que ele prometeu dos 150 kg força do eletroímã, certo? Aí aqui embaixo tem assim, o eletroímã leva muito tempo para desmagnetizar. Com o multímetro verifique que a tensão que chega... Com o multímetro, verifique a tensão que chega ao eletroímã no momento do acionamento da botoeira. Neste momento, a tensão do produto tem que ser igual a 0. Tá? Então, o que acontece muitas vezes é o seguinte: quando você aciona a botoeira, você está desligando o eletroímã. Tá? E o eletroímã ele não pode se manter carregado. A tensão dele tem que zerar. Se ele não descarrega, ele fica ali com problema. Eu já vi eletroímãs assim, onde a gente tem, você aciona e aí o portão ainda fica pesado, parecendo que está parcialmente magnetizado ainda. Então observa se quando você aperta o botão, que é o momento que ele suspende a alimentação, você mede com o multímetro e vê se isso vai zerar, porque se não zerar, você de repente está enfrentando algum tipo de problema, que pode ser problema no próprio produto ou pode ser um problema na instalação. Beleza? Então no próximo vídeo a gente vai fazer alguns ensaios, alguns testes de bancada para a gente entender melhor tudo aquilo que foi falado aqui. Se você gostou, então nos acompanhe aí no próximo vídeo.